Então, gente, estamos aqui em mais um podcast. Como você sabe, o nosso podcast está de cara nova, onde a gente está trazendo temas bem atuais, bem interativo, né? Que vocês podem acompanhar aqui com a gente todos os temas, do seu conceito até os tratamentos. Então, o tema do nosso podcast de hoje, eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já foi diagnosticada com esse tipo de problema ou alguém próximo a você, é sobre a pulpite. Então você já deve ter escutado esse nome, o que seria a pulpite. Eu vou estar aqui para mostrar para vocês o que é, os tratamentos, como a gente faz a partir do momento que a gente está com esse tipo de sintoma, né, de diagnóstico, quais são os sintomas. Então, vou estar aqui mostrando para vocês no podcast de hoje. Então, primeiramente, eu peço para você curtir nosso podcast, compartilhar com seus familiares e amigos, que eu tenho certeza que vai ser muito importante esse conteúdo, tanto para você como alguém muito próximo a você que sofre desse tipo de problema, a pulpite. Está começando o podcast Santé, dicas para uma boa saúde bucal, com a apresentação de doutora Juliana Leite e convidados. Então, gente, voltando aqui, como eu falei a vocês, a gente vai falar sobre a pulpite nesse podcast de hoje. Então, vamos ver tudo desde o início, né? Como seria a evolução para você chegar na pulpite. Na verdade, quando você tem um dente saudável e ele é contaminado por uma cárie, uma bactéria ali naquela região, aquela bactéria ela vai corroer os dentes, né? Deixando eles com uma cavidade que, se uma vez não for tratado na fase onde você sentir que o dente começou a doer um pouquinho, dói com alguma questão térmica, no gelado, no quente, mas ele ainda não está com aquela dor muito forte, mas você já tem um sinalzinho de que dói um pouquinho, ou você sente que seu dente tem uma pequena cavidade ou caiu alguma restauração, então nessa situação onde está na fase inicial, onde a bactéria acabou de se instalar e só deu uma corroída de leve no seu dente, essa é a fase que você deve já procurar um profissional para que o seu dente não evolua dessa situação onde a gente só faz uma restauração convencional, tira a bactéria, restaura, reconstrói o dente, para de fato a pulpite. Então, uma vez não tratado o dente na fase de restauração, onde a cárie iniciou e a cárie não foi tratada e assim, consequentemente, ela evoluiu, a bactéria lá entrou no dente, não tratou e foi evoluindo a nível da polpa do dente, você se encontra quando a cárie atingiu a polpa na pulpite. Tá? Então, para você entender a pulpite, eu vou estar aqui mostrando para você o que seria de fato a pulpite. Então, gente, aqui para vocês entenderem, né, na fase saudável o dente se encontra livre de qualquer tipo de processo bacteriano, ou seja, de cárie. Então, o dente, nessa imagem aqui, ele se encontra saudável, mas a partir do momento que esse dente ele é atingido por uma cárie, e essa cárie ela ter sido profunda a um ponto de atingir a camada interna do dente, ou seja, ela atinge primeiro o esmalte, que é a parte superficial do dente, depois ela atinge uma camada intermediária, que é a dentina. Mas se você não trata quando a cárie está na camada superficial, que é a nível de esmalte, bem rasinha, não trata ela a nível médio, que é na dentina, não tratou nessas duas fases, ela continua em processo evolutivo até a terceira camada, que é a mais profunda, que é a camada da polpa, onde fica o nervo, tá? Você já deve ter ouvido muito essa questão do nervo, né? Que dói. Então, quando a cárie atinge essa profundidade a nível da terceira camada, que é a polpa, que é onde fica guardadinho o nosso nervo, ela vai gerar pra gente um sintoma, que é um sintoma de dor muito aguda, latejante, é aquela dor que não vai doer só no quente, no gelado, quando você come, mas sim aquela dor onde ela vai estar dor espontânea, latejando, que piora quando você também deita ou faz algum tipo de movimento de cabeça baixa. Então, quando você se encontra nesse tipo de problema, nesse tipo de sintoma, quando você se encontra,
é quando a cárie está provavelmente a nível da polpa. Então, quando a cárie atingiu a polpa, ela atinge os nervos e aí por isso que causa a pulpite. Então, o que seria a pulpite? Seria a inflamação da polpa, uma vez atingida por um processo bacteriano que não foi tratado na fase inicial. Então, se você sofre de algum tipo de situação, como uma dorzinha de leve, quando bebe uma água gelada ou quente, já é bom procurar um profissional de saúde. Quando você sente que o seu dente está trincado ou que o seu dente está com alguma cavidade, já é bom procurar também, para que essa situação não evolua a uma camada profunda, porque daí provavelmente você vai ter a inflamação da sua polpa, que é a pulpite, a inflamação da polpa, e consequentemente você vai ter o sintoma da pulpite, que ninguém quer ter, que é uma dor muito aguda, uma das piores dores na classificação sobre dor, e você vai estar com essa dor muito aguda, latejante, lhe incomodando o dia inteiro, só passando a base de remédio e podendo ela contaminar toda a região da polpa dentária, fazendo inchaço, abscesso, outro tipo de situações como pus e outras consequências ainda mais sérias. Então, o importante é você tratar logo todo tipo de doença odontológica na fase inicial. Por isso que a gente recomenda tanto a ida com frequência ao dentista, porque às vezes você pode estar, como eu falei, nessas fases iniciais da cárie, mas não sentir sintoma nenhum. E a gente aqui na consulta preventiva vai estar diagnosticando essas fases iniciais, tratando para que você não evolua para uma situação de pulpite, de dor muito forte, de inflamação da polpa. E a gente vai ver o que fazer caso você tenha a pulpite. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, para vocês entenderem também mais a fundo sobre esse tema, aqui vocês podem ver que o nosso dente, como eu falei a vocês, na terceira camada, que é a camada da polpa, ela ali dentro da polpa é onde está todos os nervos, né? Todos os vasos sanguíneos, onde comunica, como vocês podem ver aqui, o dente com o seu organismo. Então, o nosso dente, através dos vasos sanguíneos, ele se comunica com todo o nosso corpo, certo? Então, uma vez você com a pulpite, inflamação da polpa, bactéria dentro da polpa, essa bactéria pode partir, se não for tratada, partir do dente, da cavidade interna do dente, para a nossa corrente sanguínea e aí sim se comunicar com o coração, dando endocardite bacteriana, se comunicando com o pulmão, dando pneumonia, se comunicando com várias regiões do nosso corpo, dando sérios problemas e até mesmo podendo levar a óbito. Então, assim, como vocês veem, essa doença da cárie, uma vez não tratada na fase inicial, onde é um procedimento simples de tratamento, pode evoluir a uma situação bem séria, né, levando a pulpite e, se não tratada a pulpite, levando a outras consequências a nível de vasos sanguíneos para outros órgãos, como também a nível ósseo, tá? Então aqui o dente, ele tá inserido no osso, tá? Que esse dente, se a bactéria que está dentro da polpa não for tratada e invadir o osso, você pode ter perda óssea. Então forma lesões no osso, inflamações a nível ósseo, lesões, e aí a consequência é justamente a perda dentária. A gente vai precisar passar pelo processo do tratamento pós a pulpite. Então eu vou estar aqui mostrando para vocês os tratamentos da pulpite e também o tratamento do que faria caso não dê mais para tratar na fase da pulpite, porque você não foi lá se tratar na fase da pulpite também e só foi buscar o tratamento posterior. Então vou estar aqui mostrando para vocês os tratamentos. Agradeço a sua presença aí, tenho certeza que esse conteúdo vai servir muito para você, caso você tenha algum tipo de diagnóstico da pulpite ou já sofreu esse tipo de problema, né, esse sintoma tão dolorido que é
ou tem alguém da sua família que já passou por esse tipo de problema de dor muito grande no dente, que é característico e muito da pulpite. E aí agora a gente vai falar dos tratamentos. Uma vez com o pulpite, com essa dor muito forte, o que fazer? Mas também eu vou passar aqui para vocês o tratamento da fase inicial, que eu tinha comentado para você, que antes dessa pulpite tão forte e irreversível, a gente passou por uma evolução anterior. Por isso que é importante a ida ao dentista para a gente tratar na fase anterior à pulpite irreversível, que é a pulpite reversível. Então, o que seria a pulpite reversível? A pulpite reversível, ela é uma pulpite onde a gente consegue reverter, né, a nível de tratamento da polpa. É quando a polpa está inflamada, mas ela não está realmente com aquela polpa que a gente precisa fazer um tratamento mais drástico nela, de remoção dessa polpa do dente. Não está inflamada a esse ponto da gente ter que remover. A pulpite irreversível é quando a gente sofre de sintoma, onde a gente sofre daquele sintoma da dor mais leve, aquela dor quando você toma só o líquido gelado ou quente, quando você dá algum estímulo. Então, quando você está nessa fase, é uma pulpite irreversível, tem uma inflamação, mas uma inflamação leve. E provavelmente nessa situação a cárie está a nível das primeiras camadas, que é a camada do esmalte e da dentina. Então, quando a cárie está nessa fase, é quando você tem a dor de dente, mas uma dor leve, aquela dor só quando come, só quando bebe algum líquido gelado ou quente. Então, nesse tipo de situação da pulpite irreversível, a gente faz só um tratamento restaurativo. Às vezes, até antes da restauração, a gente faz um tratamento químico, colocando uma camada ali naquela região para proteger mais, e aí reverte aquele dente num tratamento simples. Por isso que é importante você ser diagnosticado nessa fase inicial. Mas quando você passa da evolução da reversível para irreversível, a pulpite irreversível já vai precisar de um tratamento mais irreversível nessa polpa, que é justamente o que essa imagem representa, que é o tratamento de canal. Então, quando é que a gente faz o tratamento de canal? Quando o dente se encontra a um nível de inflamação muito grande da polpa, quando essa bactéria atingiu a camada interna, passou 2 camadas no dente, superficiais e média, e atingiu a interna, que é a polpa, e a polpa ficou muito inflamada por essa bactéria. E aí você sente dores latejantes, dores espontâneas, não só dor quando come ou bebe alguma coisa gelada ou quente, mas dor muito grande, inclusive podendo aumentar muito à noite. Então, por que aumenta muito à noite? Porque os vasos sanguíneos à noite, você em posição deitada, né? Os vasos sanguíneos se concentram muito na região da cabeça. Então, por isso aqueles vasos sanguíneos mais ativos ali aumenta aquele processo de dor. Então a dor, ela fica muito forte, muito aguda, e aí é caracterizada como um pulpite irreversível, onde para essa situação realmente só o tratamento de canal. Então fazemos o tratamento de canal aqui na Dental Santé. Para vocês saberem, temos especialistas em pulpite, ou seja, especialistas tanto nela na fase restaurativa, como especialistas onde ela está irreversível, precisando de um tratamento de canal, que é o endodontista. Então não é qualquer tipo de cirurgião dentista que faz o tratamento de canal, precisa ser especializado, é um tratamento bem delicado, onde aqui usamos equipamentos bem tecnológicos, podendo ter possibilidade de fazer uma única sessão ou não. Não é garantia, mas temos equipamentos para que isso aconteça, equipamentos bem seguros para a gente ver, visualizar o término total daquela raiz para limpar completamente. Disponibilizamos de raio-x digital e outras situações que é preciso para o tratamento ser mais eficiente, porque não é todo tratamento de canal para pulpite que às vezes é feito de forma eficiente. Então, o tratamento de canal para pulpite, ele precisa ser bem eficiente, ou seja, limpar toda essa polpa, toda essa área de polpa, tirar a bactéria por completo do dente. E isso só é possível com bons equipamentos, com raio-x digitais e um especialista muito bem especializado e experiente nessa área.
Então aqui na Dental Santé nós temos tudo isso, o especialista e os equipamentos tecnológicos necessários para o melhor tratamento de canal bem eficiente, para que seja limpo toda essa região da terceira camada do dente, que é a polpa, tirando e deixando o dente livre de qualquer tipo de infecção, de dor e de bactéria, certo? Então assim, uma vez a pulpite não sendo tratada nessa fase onde a gente pode fazer o tratamento de canal, você não procurou um especialista nessa fase e a pulpite evoluiu a um ponto de sair da terceira camada e ela sair completamente do dente, essa bactéria, onde ela vai começar a invadir a região ao redor do dente. Quando a bactéria invade a região ao redor do dente, do osso, né, que você não tratou ela quando ela estava dentro do dente, na pulpite, ela invade a região do osso, podendo dar outras consequências mais sérias, como eu já falei a vocês, de outros problemas de saúde, mas levando também à perda do osso ao redor do dente, infectando esse osso, inflamando esse osso, causando lesões, e aí, uma vez nessa situação, não dá mais para fazer tratamento de canal. Tá? Então, se a pulpite evoluir muito, se aquela bactéria invadir outras regiões a nível ao redor do dente, ela sair do dente, conseguir sair do dente e invadir o osso ao redor, o canal não é mais o tratamento ideal a fazer. Então, o dente, infelizmente, a gente tem que remover aquele dente, ou seja, a pulpite também causa essa consequência de perda dentária, uma vez não tratada. Tá? E aí, esse osso sendo infectado, a gente vai precisar remover o dente e fazer os enxertos ósseos para um futuro implante. Então, a gente tem especialista também aqui que vai fazer esse tipo de tratamento de enxerto ósseo, como também do implante. Não necessariamente após a remoção do dente a gente vai poder botar o implante. Então, provavelmente, como foi infecção bacteriana, a gente vai precisar que o osso fique saudável novamente, que vai durar um processo de 3 a 4 meses, às vezes até 6. E quando esse osso estiver bem saudável, de novo, esse osso que era onde o dente estava inserido, mas foi infectado pela bactéria que você não tratou quando ele estava a nível do canal, né? Então, esse osso vai precisar, com um enxerto, ser recuperado, reconstruído e aí sim um futuro implante. Então, como vocês veem, são diversos tratamentos da pulpite que o melhor deles a fazer é aquele tratamento na fase inicial. Por isso, mais uma vez aqui, eu estou aqui falando para vocês como é importante a visita ao dentista regular, mesmo sem sintoma, para que a gente diagnostique tudo na fase inicial, para que você não sofra um tratamento de canal futuro, uma perda dentária até futura, perda óssea, e a gente consiga, caso veja algum tipo de bactéria, alguma coisa na fase inicial, já fazer algum tipo de correção mais simples, que é só a remoção da bactéria e a reconstrução do dente, tá? Então, isso aí são alguns dos tratamentos que vocês podem ver. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço que vocês curtam esse podcast e compartilhem esse podcast com outras pessoas, para você estar ajudando outras pessoas que sofreram esse tipo de problema, para saber um pouco o que é, para outras pessoas, para mostrar a importância dessa visita regular ao dentista e não estar, né, sendo uma evolução de nenhuma doença que se encontra em boca, para que não chegue a nenhuma situação mais drástica, como canais, implantes e outros tipos de problemas, onde o tratamento é bem mais complexo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se não tiver tirado todas as dúvidas, podem colocar aqui nos comentários, que logo mais a gente vai estar tirando para vocês as dúvidas que surgirem ainda, né, que eu não tenha respondido aqui no podcast. E aguardo vocês com outros conteúdos como esse todas as sextas-feiras. Se tiver algum assunto que vocês queiram que a gente traga aqui nas sextas-feiras, né, esse podcast, sobre alguns assuntos mais relevantes, mais comuns, né, na população. Se você tiver algum assunto que queira saber mais, coloca também aqui nos comentários, que a gente vai estar tentando trazer na nossa programação do podcast da sexta-feira. Tchau, tchau e até a próxima sexta!